Olá, meus amigos do canal Pobre Jardineiro. Bem-vindos ao meu Canto Verde. Eu sou Doriana Vixi, irmã de Naomi Vixi, e hoje nosso episódio tem o apoio especial do jardineiro que adoramos, Edson Pinto Coelho. Com seu patrocínio, vamos desvendar os segredos da produção de mudas. Preparem o solo, as ferramentas e, claro, a curiosidade, porque o tema de hoje é essencial para quem ama ver a vida brotar. Vale lembrar que estamos no módulo 9 do nosso curso. Produzir mudas não é apenas colocar uma sementinha na terra e esperar. É uma arte, uma ciência, um cuidado que vai desde a escolha da semente até o momento mágico do plantio. E para te ajudar nessa jornada, vamos explorar as técnicas avançadas que farão toda a diferença. E com o apoio do Edson, a gente vai ter ainda mais dicas. Existem dois caminhos principais para trilhar na produção de mudas: o bom e velho método das sementes, que chamamos de pé franco, e a fascinante propagação vegetativa, também conhecida como clonagem. A clonagem é um processo de produção de indivíduos geneticamente idênticos, enquanto o termo pé franco se refere a uma planta que é cultivada a partir de sementes, sem enxerto. A clonagem é um processo que cria cópias geneticamente idênticas de um organismo. Isso pode ocorrer naturalmente, como na reprodução assexuada de bactérias e algumas plantas, ou artificialmente, através de técnicas de laboratório. Clonagem natural acontece quando organismos se reproduzem assexuadamente, originando descendentes idênticos ao progenitor. Clonagem induzida é um método artificial realizado em laboratório, onde o núcleo de uma célula somática é transferido para um óvulo sem núcleo. O termo pé franco é comumente usado na agricultura, especialmente no cultivo de árvores frutíferas. Refere-se a uma planta que cresce diretamente de uma semente, sem ser enxertada em outra planta. Características: plantas de pé franco tendem a ser mais rústicas e adaptadas ao ambiente local, mas podem demorar mais para produzir frutos e podem não ter as mesmas características desejáveis da planta-mãe. Utilização: é uma forma tradicional de cultivo, utilizada para obter plantas mais resistentes e adaptadas, embora possa apresentar variabilidade genética e menor previsibilidade na produção. Cada um tem suas vantagens e desvantagens, então, bora entender qual deles é o ideal para você? As mudas de pé franco são como filhos únicos, cada um traz consigo uma combinação genética diferente, o que garante uma maior diversidade e adaptabilidade. Imagine que você está plantando uma floresta inteira. A diversidade genética é crucial para garantir que algumas plantas sobrevivam a pragas, doenças ou mudanças climáticas. Vantagens: raízes profundas e vigorosas, maior longevidade, alta diversidade genética. Desvantagens: frutificação mais demorada, produção menos padronizada, cada planta é única. Já os clones são como irmãos gêmeos, idênticos à planta-mãe, com as mesmas características e o mesmo potencial. Se você tem uma árvore frutífera que dá frutos incrivelmente saborosos, a clonagem é a forma de garantir que as próximas árvores sejam exatamente iguais. Vantagens: características idênticas à planta-mãe. Você sabe o que esperar. Produção padronizada. Frutificação precoce. Desvantagens: menor vigor e longevidade. Sistema radicular menos desenvolvido. Baixa diversidade genética. Altamente vulneráveis a pragas e doenças. E aqui vai uma dica de ouro, oferecida pelo nosso querido Edson Pinto Coelho. Nunca aposte todas as suas fichas em clones. Misture mudas de pé franco com clones para garantir um ecossistema mais equilibrado e resistente. Pense nisso como um seguro de vida para o seu jardim. Agora que você já escolheu o seu caminho, é hora de preparar as sementes para a germinação. E aqui entra um truque que os jardineiros experientes guardam as 7 chaves: a escarificação. A escarificação nada mais é do que dar uma forcinha para a semente germinar.
quebrando a barreira protetora que impede a água de entrar. Existem 3 métodos principais que você pode usar, dependendo do tipo de semente: escarificação, mecânica, a lixa mágica. Pegue uma lixa, um pedaço de concreto áspero ou até mesmo um pote com areia grossa e esfregue delicadamente as sementes. O objetivo é afinar a casca, criando microfissuras que permitirão a entrada da água. Ideal para sementes de flamboyant, sibipiruna, ângico e outras leguminosas com casca dura. Escarificação térmica. O banho quente, revigorante. Ferva a água, desligue o fogo e mergulhe as sementes por alguns minutos. A água quente amolece a casca e cria microfissuras com a mudança de temperatura. Ideal para sementes florestais em geral. Escarificação química. O nível hard, apenas para profissionais. Este método envolve o uso de ácidos para corroer a casca da semente. É perigoso e exige equipamentos de proteção individual e conhecimento técnico. Deixe essa para os profissionais. Lembre-se, após a escarificação, coloque as sementes de molho em água fria por algumas horas para hidratá-las antes do plantio. Top! Doriana Vixie. Recapitulando: clonagem, a arte de multiplicar a vida. Se você escolheu o caminho da clonagem, prepare-se para aprender técnicas incríveis que permitem multiplicar suas plantas favoritas sem precisar de sementes. Estaquia, o corte que transforma. Corte um pedaço de um galho saudável, plante-o em um substrato adequado e espere as raízes brotarem. Parece mágica, mas é pura ciência. Dica: use estacas jovens, herbáceas, e mantenha a umidade alta para aumentar as chances de sucesso. Alporquia, o galho enraizado. Faça um anel em um galho ainda preso à planta-mãe. Envolva-o com musgo úmido e espere as raízes aparecerem. Depois, corte o galho e plante-o como uma muda normal. Ideal para frutíferas como lítias e romãs. A enxertia envolve unir uma parte de uma planta, o enxerto, à outra planta, o porta-enxerto. Essa técnica é comum na produção de árvores frutíferas, como maçã, laranja e pêssego, onde o enxerto produz frutos iguais à planta-mãe. O método garante a reprodução de plantas com características desejáveis. Micropropagação, a tecnologia a serviço da jardinagem. Esta técnica é realizada em laboratório e permite produzir milhares de clones a partir de um único pedacinho de planta. É a forma mais eficiente de propagar espécies em larga escala, mas exige equipamentos e conhecimentos especializados. Ideal para eucalipto, seringueira, bananeira e outras culturas de grande porte, semeadura, germinação e plantio, do berçário ao jardim. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Prepare os canteiros ou vasos, plante as sementes ou estacas e espere a mágica acontecer. Lembre-se de usar substrato de qualidade, plantar as sementes na profundidade correta, manter a umidade adequada, proteger as mudas do sol forte. E quando as mudas estiverem grandinhas e fortes, é hora de transplantá-las para o local definitivo. Escolha um dia nublado, prepare o solo com carinho e siga as dicas que já demos aqui no canal sobre plantio. Ah, e não se esqueça de colocar um tutor para proteger a muda do vento. Para finalizar, vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter com as mudas e a época ideal para propagar cada tipo de planta. Lembre-se de regar as mudas regularmente, sem encharcar. Adubar com moderação. Proteger contra pragas e doenças. Podar as folhas secas e galhos danificados. E quanto à época de propagação,
Plantas herbáceas. Podem ser propagadas durante todo o ano. Plantas lenhosas. Preferem o período de repouso vegetativo, inverno. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso curso de jardinagem. Muito obrigada ao nosso patrocinador de hoje, Edson Pinto Coelho, pelo apoio. Espero que tenham gostado das dicas e que se sintam inspirados a produzir suas próprias mudas. Lembrem-se, a jardinagem é uma arte, uma terapia e uma forma de conectar com a natureza. Então, mãos à terra e até o próximo episódio. Agradecimento ao patrocinador Edson Pinto Coelho.